Tirania de Aço capítulo 786. O que poderia ter sido a parte ele Berengário fitou a bela mulher à sua frente com olhos atônitos. Ele sabia que devia estar sonhando, porque esta era uma cena que ele não se lembrava de sua vida passada. No momento, ele era Julian Weber e estava vestido com suas acus. Ele tinha acabado de voltar para casa de uma operação no Afeganistão. Era a sua segunda missão, e a guerra ainda estava longe de terminar. De pé na porta para cumprimentá-lo estava ninguém menos que Mizuno Ai, que havia se formado recentemente. No entanto, havia algo perceptível sobre a beleza japonesa. Sua barriga estava estendida como se ela estivesse grávida de vários meses. Ela rapidamente abraçou Julian e o beijou nos lábios antes de esfregar a barriga com um lindo sorriso no rosto. Papai está em casa. Julian olhou espantado para a mulher. Ela estava realmente radiante, mas ele não sabia como explicar a amargura em seu coração. Este era claramente outro sonho lúcido que parecia realidade. Aí viu as lágrimas crescendo nos olhos de seu homem e rapidamente arrastou a cabeça em seu peito para consolá-lo. O que há de errado? Ei, entre e me conte tudo. Eu preparei o seu favorito, tonkatsu e takoyaki. Julian fungou enquanto enxugava as lágrimas dos olhos. Ele não sabia por que estava tendo esses sonhos realistas, mas ficou instantaneamente desconfiado. Talvez tenha sido um efeito causado por ele beber de Darbrunner, ou talvez tenha sido simplesmente os deuses pregando uma peça cruel nele. Fosse qual fosse o motivo, ele decidiu aproveitar o momento. Por causa disso, ele exibia um sorriso caloroso enquanto balançava a cabeça e expressava que suas lágrimas eram um mal-entendido. Desculpe, Ai. Eu senti tanto a sua falta. Você não tem ideia de como é a vida sem você. Deixe-me colocar minha bagagem e já estarei com você. A mulher rapidamente agarrou a bagagem de Julian e tentou levá-la ela mesma. Permita-me, você apenas descanse. No entanto, Julian não estava tendo isso. A mulher estava visivelmente grávida e, portanto, ele não permitiria que ela se esforçasse fisicamente. Está tudo bem, eu tenho isso. Você só vai me pegar uma cerveja, ok? Aí estava com um lindo sorriso e deu um beijo nos lábios de Julian antes de acenar com a cabeça em concordância. Ok, não vaguei por muito tempo. Depois de dizer isso, ela correu para a cozinha de sua casa onde preparou a mesa para a eventual chegada de Julian. Enquanto isso, o homem caminhou lentamente pelos corredores e testemunhou as fotos em exibição. Esse sonho deve estar acontecendo depois do último, pois havia fotos do casamento deles, e de outras datas importantes que tiveram. Aparentemente, depois de confirmar como se sentiam durante sua formatura, eles rapidamente se casaram. Fazia mais de um ano desde então, e eles eram um casal feliz. A visão dessas fotos só aumentou a agonia no coração de Julian enquanto ele olhava para elas, pensando no que a vida poderia ter sido para ele. Depois de dar uma olhada nas fotos do corredor, Julian subiu as escadas até o quarto, onde colocou a bagagem. Havia mais fotos dos dois, assim como de seus amigos e familiares, pendurados nas paredes e sentados na mesa. Ele deu um suspiro profundo antes de decidir descer a escada e se reunir com sua esposa. Depois de chegar na cozinha, ele entregou sua cerveja favorita com um sorriso agradável no rosto antes de se sentar à mesa. Ela parecia estar de muito bom humor enquanto fazia uma breve oração antes de dar uma mordida em um dos muitos bolinhos de polvo que ela havia feito. Depois de desfrutar do deleite, ela rapidamente perguntou a Julian sobre sua implantação. Então, como estavam as coisas por lá? Ouvi dizer que a guerra não é tão ruim quanto antes. Julian balançou a cabeça quando ouviu isso antes de responder a pergunta da mulher com o melhor de sua capacidade. Ficamos em segundo plano na guerra. O Exército Nacional Afegão está fazendo a maior parte dos combates, mas eles são uma piada absoluta. Se realmente queremos que esse estado fantoche tenha sucesso, estaremos na região por mais uns 100 anos, pelo menos. Estou lhe dizendo, metade desses caras aparecem para treinar, pegam seus equipamentos e depois desertam para o Talibã durante sua primeira missão. Você ficaria surpreso com o que esses filhos da puta estão equipados agora, graças a esses malditos traidores. Sinceramente, nem sei por que ainda estamos nessa porra de guerra. O Afeganistão não pode ficar sozinho. É melhor reduzir nossas perdas antes que mais de nossos meninos sejam mortos. Essas últimas palavras ficaram presas na garganta de Julian quando ele teve um flashback repentino de si mesmo sendo estilhaçado por um morteiro no Afeganistão.
Aí percebeu que algo estava errado pelo suor em sua testa e rapidamente perguntou sobre isso. Você tem certeza que está bem? Você pode me dizer qualquer coisa que você saiba, certo? No entanto, Julian rapidamente balançou a cabeça e usou seus pauzinhos para comer seu ramen. Não é como se ele pudesse dizer à mulher que tudo isso era um sonho. Se o fizesse, acabaria como o último, e ele queria aproveitar este momento um pouco mais. Eu estou bem. Foi apenas um pensamento desagradável. Você não precisa se preocupar tanto comigo. Aí acenou com a cabeça, antes de continuar com mais preocupação. Ok, eu entendo se você não quiser falar sobre o que está acontecendo lá, mas saiba que estou aqui para você se precisar tirar algo do seu peito. Julian riu quando ouviu isso antes de comentar com a mulher sentada à sua frente. Quem é você, e o que você fez com a garota que costumava me importunar na biblioteca todos os dias? Aí imediatamente corou quando ela lembrou de todas as brigas que ela tinha arranjado com Julian só para chamar sua atenção. A visão da mulher, que estava tão envergonhada, imediatamente fez Julian rir e provocá-la mais. Você é tão fofo quando fica envergonhado assim. O que diabos eu fiz para merecer uma esposa tão maravilhosa? Depois de alguns segundos para se acalmar, aí respondeu à pergunta de Julian com um sorriso maroto em seu lindo rosto. Você foi o único homem que eu conheci que era mais inteligente do que eu. Naturalmente, isso chamou minha atenção. Em resposta a isso, Julian só pôde rir mais uma vez antes de provocar a garota novamente. Ah, então você admite que eu sou mais inteligente que você? Isso é a primeira vez. Aí ficou perturbada mais uma vez enquanto ela baixou a cabeça e murmurou na voz mais fofa que Julian já tinha ouvido ela fazer. Pare de me provocar. Depois de ver tal expressão no rosto da garota, Julian não pôde mais zombar da mulher e, assim, tomou um gole de sua cerveja antes de comentar sobre sua aparência. Você está linda. Aí, então você já descobriu se vai ser menino ou menina. A mulher rapidamente mudou seu humor de envergonhada para animada enquanto balançava a cabeça 3 vezes antes de responder a pergunta do homem. A fonte deste conteúdo é: vai ser um menino. Julian não sabia por que ouvir tal coisa a deixava tão feliz, mas um largo sorriso se formou em seu rosto quando ele respondeu à afirmação da mulher. Pensar que vou ter um filho, meio alemão e meio japonês, hein? Acho que este mundo não está preparado para um guerreiro tão pequeno. Aí deu uma risadinha quando ouviu isso antes de dar uma palestra ao homem sobre suas ideias. Como diabos, eu vou deixar meu filho se juntar ao exército? Eu fico preocupado o suficiente quando você está em guerra. Eu não acho que posso passar por mais 8 anos depois que meu bebê finalmente crescer. Não, ele será um civil, talvez um seu como seu avô. Julian ficou em silêncio quando ouviu as últimas palavras escaparem da boca da mulher. De acordo com as memórias que ele teve nesse sonho, os pais de Ai não o aprovaram. Principalmente porque ele veio de um passado pobre. Embora estivessem impressionados com sua capacidade de escalar do nada, ele ainda estava no exército e, portanto, não ganhava tanto dinheiro quanto eles queriam que seu genro tivesse. Ele não deixou que isso o incomodasse. Afinal, tudo isso era apenas um sonho. Ainda assim, teria sido bom se ele pudesse ter se dado bem com seus sogros. Ah, bem, essas coisas eram a vida, e ele teria começado a considerar a possibilidade de ter morrido durante o sono se este mundo fosse tão perfeito. No entanto, Julian percebeu que seu tempo neste sonho estava chegando ao fim e sorriu amargamente ao se despedir de Ai pela segunda vez desde que ele reencarnou em sua vida atual. Eu me diverti muito. Ai, eu quero agradecer a você. O tempo que passei com você aqui agora realmente me ajudou a fechar um pouco. Não sei se poderemos nos encontrar novamente, mas eu só quero agradecer por tudo que você fez por mim. É uma pena que levei 2 vidas para perceber o que poderia ter sido. Depois de dizer isso, Julian beijou a mulher na testa e saiu pela porta. Aí apenas olhou para ele em choque enquanto ele se afastava dela. No momento em que Julian saiu de casa, ele acordou em sua barraca no sul da Itália. Levou 3 segundos para ele perceber que estava de volta ao mundo real, e ele só conseguia suspirar quando pensou no sonho. Bem, não tinha como dormir mais esta noite, e por causa disso Berengar levantou-se do saco de dormir e começou seu dia de trabalho. Tirania de Aço capítulo 787. Aterrissando em Busan, Itami estava na proa de seu maior navio de guerra e olhava para longe através de uma luneta. Depois de uma longa e árdua jornada,
Sua frota chegou às costas de Busan completamente intacta. Embora os mares fossem duros, os navios de guerra movidos a vapor eram mais do que capazes de atravessá-los com segurança. Enquanto Berengário marchava com suas tropas do sul da Itália para a Hungria, Itami embarcou em direção ao reino de Joseon com a intenção de conquistar e anexar a região. Havia apenas uma razão pela qual ela havia escolhido a Península Coreana como seu alvo, e isso era por causa dos ricos depósitos de ferro que existiam na metade norte da terra. Antes de embarcar em sua campanha de conquista, Itami enviou uma mensagem ao rei Joseon informando que ela estava declarando guerra ao seu reino. Afinal, havia certas regras que deviam obedecer ao declarar guerra, mesmo que seus vizinhos não a seguissem. A última coisa que Itami queria era uma repetição de Pearl Harbor, que mancharia a história de sua nação. O imperador Ming havia concedido a ela permissão para invadir e anexar o reino Joseon, e isso significava que os chineses estavam simplesmente ficando de fora do conflito. O que era bom, porque de uma perspectiva política moderna, pode-se chamar Joseon de protetorado dos Ming. No entanto, apesar desse status, o imperador Ming achou adequado que o comércio com o Império Japonês, que Itami havia construído, era mais valioso do que seu pequeno protetorado no Nordeste. Havia também rumores de que os militares do Japão se tornaram uma grande ameaça, e ele preferia não testar o poder do exército imperial japonês. Um imperador sábio sabia quando ceder, e o atual imperador Ming era de fato um homem sábio. Itami olhou através de sua luneta e observou as defesas costeiras que foram estabelecidas pelo inimigo. Ela não sabia como eles sabiam que ela iria desembarcar em Busan, mas o exército de Joseon havia feito uma ampla preparação para sua chegada. Os defensores que ladeavam a costa estavam armados com canhões de bronze e arcos compostos. A falta distintiva de armas de fogo portáteis foi imediatamente perceptível. Afinal, esta era a era dos canhões de mão, e essas armas eram bastante raras e ineficazes. A Ásia ainda não alcançou o Ocidente em termos de quantidade e qualidade de armas de fogo. A introdução do mosquete por Berengário levou a Europa a uma corrida armamentista de 10 anos, cujo único objetivo era combater seu exército. Algo que os reinos orientais não conheciam. De fato, do ponto de vista de muitos observadores externos que viviam no continente asiático, este seria o primeiro grande conflito travado com um grande número de armas de fogo. Uma coisa imediatamente ficou clara quando Itami olhou para as defesas costeiras. Elas foram montadas para que os arqueiros de Joseon pudessem atirar flechas sobre o exército de Itami no momento em que desembarcassem na costa. Itami era uma mulher paranoica e imediatamente esperava que isso fosse o resultado de informações vazadas sobre as capacidades de sua arma. Os chamados rifles Itami que a imperatriz japonesa havia emitido para suas tropas tinham um alcance máximo de aproximadamente 1.800 metros. No entanto, eles tinham um alcance efetivo substancialmente menor que isso. Enquanto isso, os arcos compostos do Joseon tinham um alcance efetivo de 145 metros. Ficou claro pelo layout que eles haviam projetado especificamente suas defesas para anular a vantagem dos rifles japoneses. Isso fez o sangue de Itami ferver quando ela colocou sua luneta de lado e suspirou pesadamente. Havia um traidor no meio dela. Ela só não sabia se seu plano de invasão vazou do lado dos Ming ou de seu próprio império. De qualquer maneira, ela precisaria descobrir quem era o responsável por esse ato de traição. No entanto, no momento, ela tinha preocupações mais urgentes. Itami havia subestimado seus inimigos. Ela não os antecipou para ver através de seus planos e preparar uma defesa apropriada. O exército inimigo era vasto, dezenas de milhares de homens, armados com tantos arcos e canhões quanto pudessem reunir. A intenção deles era simples: adiar a invasão japonesa aqui em Busan, ou ser derrotado em uma única batalha. Itami havia abandonado o uso de coletes em suas unidades. Afinal, ela havia projetado especificamente seu exército com um inimigo mais mortal em mente. A Alemanha e seu exército moderno representavam uma ameaça significativa para os soldados japoneses. Uma que a armadura corporal não poderia evitar. A menos que ela pudesse fabricar materiais sintéticos para equipar seus soldados com placas compostas modernas, então seria simplesmente um desperdício de recursos naturais fornecer armaduras para seu exército. Quando ela planejou esta invasão, ela esperava pousar sem oposição e usar o alcance superior dos rifles de seus soldados para atirar no inimigo nos campos mais para o interior.
Ela nunca esperou que eles construíssem uma grande defesa costeira que fosse capaz de lançar milhares de flechas em seus homens antes que eles pudessem alcançar terreno estável. Depois de contemplar a formação inimiga, ela sabia que perderia milhares de homens se desembarcasse seus soldados em Busan, e assim ela teve duas opções: virar os navios e invadir de outra província, onde ela teria que redesenhar sua campanha. Estratégia do zero durante a guerra. Ou atravesse Busan e aniquile o exército inimigo de uma só vez enquanto sofre milhares de baixas no processo. A vitória era certa de qualquer maneira, mas fundamentalmente se resumia a quantos homens ela estava disposta a sacrificar para alcançá-la. Outro fator importante foi a velocidade com que ela precisava travar sua guerra. Se ela virasse seus exércitos, a conquista da Coreia levaria muito mais tempo do que ela previra originalmente. O Japão estava atualmente correndo contra o tempo com a ameaça do Império Alemão no horizonte, e ela não podia gastar o pouco tempo que havia atolado em uma estratégia alternativa. O general Shibaki Yoiko pôde ver que a sua imperatriz estava hesitando com sua decisão e rapidamente pediu esclarecimentos sobre quais deveriam ser suas ordens. Itami-sama, o inimigo está carregando seus canhões. Eles estarão atirando em nossos navios a qualquer momento. Quais são suas ordens? Ao ouvir isso, Itami voltou à realidade e suspirou pesadamente, lamentando a perda de vidas que estava prestes a acontecer. Ela havia preparado adequadamente sua campanha e, essencialmente, improvisar toda a sua invasão da Coreia simplesmente não era o estilo da mulher. Ela prosseguiria com o plano e eliminaria o exército Joseon de uma só vez, antes de marchar os sobreviventes de seu exército para a Península Coreana para ocupar suas cidades e recursos estratégicos. Ordene aos nossos navios que bombardeiem as fortificações inimigas. Quero que seus canhões sejam retirados. Quaisquer projéteis restantes devem ser direcionados para os defensores para servir de cobertura para nossos exércitos que desembarcarem nas praias. Estamos tomando Busan, não importa o que aconteça. As baixas podem ser. Shiba acenou com a cabeça em concordância antes de responder às ordens da mulher. Entendido. Depois de dizer isso, ele retransmitiu os comandos para o resto da frota, que, através do uso de bandeiras, transmitiu a ordem de bombardear a costa. Os marinheiros japoneses carregaram seus projéteis nas culatras traseiras de seus canhões Armstrong e apontaram as armas na direção das defesas inimigas. Com um rugido estrondoso, eles abriram fogo na costa. Dezenas de canhões navais japoneses bombardearam a costa, visando a artilharia inimiga ao fazê-lo. Embora esses navios tartaruga fossem bem defendidos contra ataques de flechas, eles ainda eram vulneráveis a tiros de canhão, afinal, seus cascos ainda eram feitos de madeira. Os canhões Joseon abriram fogo contra a frota de Itami, mas a velocidade com que dispararam era simplesmente muito lenta para competir com os canhões navais de Itami. Uma a uma, as explosões explodiram os canhões de bronze em pedaços e transformaram suas tripulações em picadinho. Quando o general Joseon testemunhou isso, ele quase se cagou. Ele nunca tinha visto tal poder destrutivo antes. Não só o inimigo estava lançando ataques explosivos em suas defesas, mas eles estavam fazendo isso a uma velocidade que confundia sua mente. O bombardeio naval continuou a se desenrolar enquanto os navios de Itami atacavam os fortes costeiros que abrigavam os defensores Joseon. Enquanto essa matança estava ocorrendo, os soldados do exército imperial japonês subiram a bordo de seus barcos e remaram até a costa. Itami ainda não havia projetado embarcações de desembarque especializadas e, por causa disso, os soldados japoneses se viam sob ameaça de flechas, quanto mais se aproximavam da costa. Ainda assim, a barragem explosiva de canhões navais manteve a cabeça do exército Joseon abaixada, e poucos se atreveriam a disparar seus arcos contra os botes salva-vidas que se aproximavam cada vez mais da costa. De fato, muitos deles estavam agora dispersos de suas defesas, com muito medo do poder dos navios japoneses que lançavam ataques cirúrgicos em sua artilharia. Assim, os soldados Joseon rapidamente abandonaram seus fortes e correram para as praias onde pretendiam lutar contra o exército imperial japonês em combate corpo a corpo. Ao ver o inimigo correndo em direção às praias, ela ficou preocupada com a segurança de seus homens. Suas baionetas teriam que colidir com armaduras de ferro, enquanto eles próprios estavam desprotegidos pelas lâminas do inimigo.
Ela fez uma rápida oração aos deuses de sua terra natal para que seus homens pudessem chegar com segurança à vida após a morte enquanto ela se sentava e assistia a batalha se desenrolar. A batalha por Busan estava apenas começando. Quem saísse vitorioso certamente venceria esta guerra. Tirania de Aço capítulo 788 Uma nova era de comércio. O sultão Salom Mirza estava sentado no lombo de um camelo enquanto olhava através do paço do Kaiser com espanto nos olhos. Fazia algum tempo desde que o Império Bizantino o abandonou para lutar sozinho contra a Igreja Católica. No entanto, apenas quando seus exércitos foram cercados pelos cruzados em Alexandria, o inimigo de repente rompeu as fileiras e fugiu para salvar suas vidas. Mais tarde, ele veio a descobrir que o Papa e todos os seus cardeais foram queimados na fogueira pelo bastardo louco encarregado do Império Alemão. Os exércitos dos cruzados estavam sendo dizimados em toda a Europa pelo poder avassalador do aço alemão, e aqueles que haviam sido encarregados de tomar o Egito para o reino de Jerusalém fugiram para o interior da África, na esperança de escapar da ira do exército alemão. Afinal, a influência dos alemães se espalhou por todo o Mediterrâneo e no Oriente Próximo. Não havia lugar no mundo civilizado para eles fugirem para onde os alemães não os encontrassem e os matassem. Salam havia marchado com seu exército até a passagem do Kaiser para ver se esses rumores eram verdadeiros, e ficou chocado com o que testemunhou. Navios estrangeiros de toda a Ásia navegavam pelo enorme canal. O exército e a marinha alemães garantiram a proteção da região e, apesar de haver um grande conflito ocorrendo no continente europeu, milhares de navios navegaram pelo canal com a intenção de atracar em Trieste e comerciar com o poderoso Império Alemão. Não eram apenas os índios que estavam negociando com a Alemanha. Havia até uma frota do Tesouro Ming atravessando o canal na tentativa de ganhar uma audiência com essa grande potência no oeste sobre a qual ouviram rumores recentemente. Quando Salam e seu exército se aproximaram da guarnição, eles foram parados pelo rei Xisgard, que investigou a força armada e por que eles estavam na passagem do Kaiser. Halt! Nenhum exército deve entrar na terra que pertence ao rei. Se você der um passo adiante e se entregar suas armas, nós o eliminaremos. Havia apenas uma maneira de Salam retornar à sua terra natal no Império Timúrida, e era marchar com seu exército pelas poderosas pontes de aço que se elevavam sobre a passagem do Kaiser. Ele imediatamente questionou o mero guarda, que ousou se opor à sua entrada. Eu sou o sultão do Império Timúrida. Quem você pensa que é para exigir que meu exército entregue nossas armas para retornar com segurança às nossas terras? Em resposta a isso, o soldado apenas zombou, antes de entregar ao sultão um par de binóculos e apontar sua visão para um outro lado do canal. Havia um tom presunçoso na voz do soldado alemão ao responder à arrogância de Salam. Se você quer acabar como esses desgraçados, por favor, mantenha suas armas. Salam se atrapalhou com os binóculos antes de perceber como eles funcionavam. Quando ele olhou para longe, ele viu os cadáveres apodrecidos do exército cruzado de 100.000 homens que ousaram marchar na passagem do Kaiser. Ficou boquiaberto ao perceber que ainda havia uma gigantesca mancha vermelha nas areias da península do Sinai, onde o exército havia se precipitado para a morte. Chacais e carniças haviam destroçado a maioria de seus cadáveres. No entanto, havia vestígios de carne espalhados na paisagem pintada. O sultão não conseguia compreender o que estava vendo e rapidamente perguntou sobre isso. Que diabo é isso? Quando o soldado alemão ouviu isso, ele apenas riu antes de responder com um sorriso maroto no rosto. Isso é o que resta do exército inglês e da Ordem do Dragão Vermelho. Salam mal podia acreditar no que estava ouvindo. Ele havia lutado com o rei Laurence e os cruzados galeses em várias ocasiões no passado. Eles o empurraram e seus aliados bizantinos para o Egito porque seus exércitos eram muito poderosos. Agora eram apenas uma gigantesca mancha vermelha nas areias da península do Sinai. Ele não conseguia imaginar o poder necessário para os alemães conseguirem isso, que pareciam completamente ilesos da batalha. Ele só tinha uma pergunta em mente. E o rei Laurence? O soldado rapidamente puxou um cigarro e o acendeu, onde deu uma longa tragada antes de expelir a fumaça de seus pulmões para o ar ao redor. Depois de fazer isso, ele respondeu com uma expressão completamente estoica em seu rosto. Presumido morto. É impossível identificar a maioria daqueles pobres coitados, então nós apenas assumimos que ele morreu com seu exército. Afinal, não houve sobreviventes. O sultão só conseguiu engolir a saliva que se formou em sua garganta quando ouviu isso.
Ele rapidamente olhou para seu exército e depois para o soldado alemão antes de entregar o binóculo ao homem com uma expressão assustada no rosto. Então, para quem entregamos nossas armas? O soldado riu mais uma vez, depois ordenou a um bando de guardas que apreendessem as armas do exército timúrida. Foi um simples ato de vergonha para eles abandonar suas armas para voltar para casa em segurança. No entanto, eles não tinham outra opção. Eles não tinham navios para transportá-los para a Terra Santa, e agora havia um canal gigante entre eles e sua terra natal. Os soldados do Reichsguard recolheram as armas que pertenciam aos membros do exército timurida antes de permitir que passassem pelas pontes e para um outro lado do canal. Eles foram observados de perto por fuzileiros em todos os momentos enquanto faziam. Se algum deles saísse da linha, eles seriam tratados com força letal. Um nobre sob o comando de Salan sussurrou para o homem enquanto caminhava ao seu lado. Isso é um insulto à nossa nação. Quem o Kaiser pensa que é, despojando-nos de nossas armas? O que acontecerá se encontrarmos os cruzados na Terra Santa? Eles vão massacrar a todos nós. Salan apontou para a mancha vermelha que se espalhava pela península do Sinai antes de repreender o nobre por suas palavras. Se não nos submetermos aos alemães, esse é o destino que nos espera. A morte seria certa, e eu preferiria me arriscar na viagem de volta para casa do que ser transformado nisso. O nobre imediatamente entendeu seu lugar e desviou o olhar, que por acaso pousou em um enorme navio que navegava pelo canal. Era claramente de origem chinesa e provavelmente era o maior navio de sua armada. O navio estava atracando na outra extremidade do canal, onde seu líder se encontraria com Imerich e pagaria o pedágio necessário para atravessar o Passo do Kaiser. Afinal, a segunda frota da marinha alemã estava posicionada em ambos os lados do canal e tinha poder de fogo suficiente para afundar qualquer navio que ousasse atravessar sem concordar com o pagamento. Pensar que a orgulhosa dinastia Ming concordaria em pagar o pedágio, foi realmente uma visão para o imperador Timuride contemplar. Embora tivesse negócios limitados com o grande império no Oriente, ele sabia como eles eram orgulhosos. Pedir-lhes que pagassem um pedágio era um insulto ao seu prestígio e, no entanto, parecia que eles concordaram em fazê-lo. Afinal, como eles poderiam competir com navios feitos de aço? Quem estivesse no controle de sua frota sabia deixar de lado seu orgulho pessoal ao contemplar as fragatas couraçadas da marinha alemã e o número esmagador de canhões que tinham a bordo. Ao construir este canal, Berengário inaugurou uma nova era de comércio que veria todos os bens fluindo através do Reich. Assim, enquanto o exército timúrida voltava mancando para sua terra natal, eles contemplavam a prosperidade que logo entraria em terras alemãs. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.